Bom, então boa noite a todos. Hoje a aula começa com as apresentações das análises dos poemas da Emily Dickinson e depois eu vou falar sobre o Henry James. Então, o primeiro grupo, né, que está aqui já completo, pode apresentar quando quiser, quando estiver pronto. Tá bom, eu vou começar a compartilhar aqui então o poema para todo mundo acompanhar. Tá. Vocês conseguem ver? Sim, tá pequeno, mas dá para ver. Tá, deixa eu tentar aumentar. Daí, Noah, você pode ficar à vontade aí para dar início, se quiser. Vou tentar aumentar aqui. Tá bom. Deixa só você ajeitar, daí você me fala, pra gente começar. Tá bom desse tamanho que é o maior? Assim, dá para ver, né? Ah, eu fechei aqui, melhorou. Fechei um negócio que estava aqui do lado, melhorou. Ali, se você apertar F11 e a tela não fica cheia, faz quantos? Se der errado, você aperta F11 de novo. Não, meu F11 é para diminuir o volume. Tá bom, foi mal. Mas eu vou aumentar mais um pouquinho aqui então, e aí conforme for a leitura eu vou ajustando a tela. Seu teclado não tem alguma tecla de FN, alguma coisa assim, daí você aperta com F11. Então, mas o F11... Ah, eu acho que... Aperta as duas juntas. Assim ficou grande? Eu não tenho o F11 junto com o FN para baixar o volume mesmo. Ah, então tá. Mas agora tá bom. Pelo menos para mim tá bom. Tá bom, então. Pra mim também tá bom. Consigo ler. Pode começar, amigo, então, à vontade. Bom, gente, boa noite. Eu vou começar a primeira estrofe ali. Vou fazer primeiramente a leitura do inglês, né, na versão original, depois a literal, né, e a versão poética depois. Bom, Viu? vamos... Posso falar uma coisa? Lê Pode. inteiro primeiro, depois começa a análise. Tá Melhor. bom. Ale, eu não tô com o arquivo aberto, você vai ter que ir controlando aí, tudo bem? Tá bom. Beleza. Me desculpem se der um errinho aí no inglês, tá, gente? Vamos lá, então. Não treinei isso, tá fora da ordem. Vamos lá. The brain is wider than the sky. For put them side by side, the one the other will contain, with easy a new side. The brain is deeper than the sea, for hold them blue to blue, the one the other will absorb, as sponges buckets do. The brain is just the weight of God, for weft then weft, I don't know, pound for pound, and they will differ or differ if they do, as syllable from sound. Vamos lá, então. Eu vou dar uma lida agora na tradução literal que está ali do lado, né? Vamos lá. O cérebro é mais amplo do que o céu, pois coloque-os lado a lado. O outro vai conter, com facilidade, e você ao lado. O cérebro é mais profundo que o mar, pois segure-os, azul contra azul. O outro vai absorver, como esponjas com os baldes fazem. O cérebro é apenas o peso de Deus, pois
Pese-os, libra por libra, e eles irão diferir, se eles diferirem, como a sílaba do som. Agora a outra, lê. Agora é a tradução da Aila de Oliveira Gomes. Vamos lá. O cérebro é mais vasto que o céu, pois, se os pomos lado a lado, aquele o outro contém. Fácil, e a você também. O cérebro é mais fundo que o mar. Põe-se azul contra azul, aquele o outro absorve. Como a esponja baldes sorve. O cérebro é do peso de Deus. Sopese-os com precisão, e vão diferir, se é o caso, como a sílaba do som. Bom, eu vou fazer uma análise rapidinha, né? Vou fazer uns comentários. Primeiramente, no original, né? A gente pode observar, é interessante observar que brain, sky e you, na primeira estrofe, né? Que é meu objeto de análise, estão escritos com as iniciais em letra maiúsculas, né? Assim como Deus, God, é escrito, né? E, a meu ver, isso meio que coloca esses elementos em posição de respeito e igualdade, no sentido de manifestação e grandiosidade, né? Porque geralmente Brain, Sky e You não são escritos com letras maiúsculas. E a gente vê que na tradução da Aila de Oliveira, ela não colocou as iniciais maiúsculas para cérebro, céu e você, diferentemente da tradução ali literal. Eu observei ali na tradução literal, coloca lá ali, que beside foi traduzido para ao lado, mas beside, eu dei uma pesquisada no dicionário, significa também, né? Então, eu acho que a palavra também ali se coloca ali, eu acho que fica, a meu ver, né? Não consegui discutir com o pessoal do grupo, mas eu acho, ao meu ver, fica legal também. Fora isso, eu não vi muitas, assim, congruências, né, com a tradução literal, a poética, assim. Eu achei um pouco parecida. E eu vou colocar umas palavrinhas gerais da primeira estrofe e umas palavrinhas gerais do poema. E eu vou acompanhar aqui a minha leitura, né, eu escrevi aqui para poder acompanhar, e como eu tomei um molenga agora, eu não consigo pensar direito, então eu vou ler aqui. Bom, palavras gerais da primeira estrofe. Eu acho que a colocação do cérebro, ou seja, do ser humano, na mesma, está colocada na mesma imensidão de céu, né? E isso, para mim, trata-se de uma exaltação do ser humano em relação à natureza, a partir de uma análise transcendentalista, idealista e não realista, né? Como que o cérebro ele tem o mesmo tamanho do céu? Então, aí vem um caráter de transcender, né? De ter um ponto muito idealista aí. E eu vejo que ali o uso de você, né, exalta o leitor, a pessoa, né, inserindo-a como parte desse reconhecimento da grandiosidade. Bom, de palavras gerais do poema, se vocês não importam, eu vou ler uma partezinha que eu escrevi aqui, que foi juntamente com uma discussão da Alê, que eu tive com ela, né, e aí a gente discutiu, e eu vou ler aqui. Vamos lá. De forma geral, segundo a tradução de Aila de Oliveira, o poema é estruturado por 3 elementos simbólicos: cérebro, céu, mar e Deus. O cérebro, ou seja, o ser humano, é colocado em posição incomensurável através dos elementos conhecidos pelo tato humano, o céu e mar, só que sendo sempre mais, de forma divina, com peso igual a Deus, onde o ser humano não possui o tato, o conhecimento, mas a intuição, né, no sentido de intuição, de transcender, né, de sentir, né. Parece que há uma preparação proposital nas ordens dos elementos, né, esses elementos cérebro, céu, mar e, por fim, Deus, para que o leitor entenda o poema, coincidindo assim todas as suas experiências sobre o que é infinito e profundo, só para desconstruí-las e edificá-las de uma forma ainda maior e celestial, para que assim o ser humano saiba a sua posição. O cérebro é protagonista e mostra exaltação do ser humano em relação à natureza, transcendendo a partir de um ponto idealista
tudo que é conhecido. Então, basicamente é isso. Eu vou passar a bola agora para a segunda estrofe, né, para quem ficou responsável, e depois a terceira. Mas por enquanto que eu tenho para falar é isso. Obrigado, gente. Jean, você podia falar, né, das traduções, essa questão do inglês. Isso. Posso falar agora. Bom, a gente teve uma discussão, né? A gente falou um pouquinho sobre essa tradução literal e comparamos, né, com a tradução poética. A gente falou que lembrou muito aquela questão lá do Poe, né, do Alan Poe, porque quando a gente traduz literalmente, a gente tem uma série de coisas que a gente perde, né, no poema. E, no caso, quem faz uma tradução poética, ele tem aquelas mesmas escolhas, né? Então, a gente pode observar que lá na tradução da Ila, ela ainda que diferente, ela mantém algumas estruturas de poema, né? Como rima, etc. A Lê vai falar um pouquinho sobre isso depois. No caso, eu fiz algumas observações com relação à pontuação, né? E assim como o Noah colocou, e acho que a gente já tinha falado sobre isso na aula anterior, que ela tem algumas escolhas bastante peculiares, né? Por exemplo, colocar a letra maiúscula em algumas palavras, né? E, assim, eu particularmente, Giancarlo, eu não sei exatamente qual é o motivo das escolhas dela, porque nem todas as palavras, por exemplo, são substantivas, né? Por exemplo, a gente tem ali brain, a gente tem blue, a gente tem buckets, a gente tem um verbo, né? Haft. Então, assim, são escolhas, né? Mas eu acredito que aqui, como o Noah colocou, ela quer enaltecer isso daí. Eu acho que é uma visão, uma forma da gente conseguir enxergar isso daí, né? Outra questão que é bastante interessante a se observar é a utilização de travessão que ela coloca durante o poema inteiro. E isso é uma coisa que deixa a gente bastante confusa. A gente, como grupo, a gente ficou bastante confuso na leitura do poema, porque é muito difícil a gente entender a maneira que ela coloca em questão sintática, né? Amiga, você pode subir um pouquinho só a barra de rolagem? Botar um pouquinho ali na primeira estrofe? Vou retomar um pouquinho da primeira estrofe, só para a gente... Quando ele coloca ali, por exemplo, the brain is wider than the sky for... put them side by side. Esse put them side by side, quando a gente foi... a gente viu a primeira tradução, acho que a Lê traduziu assim, para colocá-los, não foi, amiga? Você colocou assim, para colocá-los eles lado a lado. Só que a gente discutiu bastante isso, e isso, se a gente observar, no segundo verso, das 3 estrofes, isso acontece, né? A gente tem for ali e um verbo. For e um verbo. Então, a gente tem for put, né? For hold, e na terceira estrofe ali, for haft, né? Que também é um verbo. E aí a gente tem que entender a utilização sintática da construção. Então, isso não é uma tarefa fácil, né? E aí eu quebrei bastante a cabeça, porque a gente achava que esse for... ele era uma preposição, porque normalmente na língua falada, na língua do dia a dia, for é uma preposição que significa para, né? E aí, olhando a tradução lá da Ila, né? Eu falei, não, pera, for tem um outro sentido, mas quando ele é usado como uma conjunção. E nesse caso aqui, esse for é como se fosse um pois, um porquê, tanto que aí depois na tradução literal a gente mudou para pois, né? Então, e essa outra observação também que o Noah comentou agora, que ele não tinha falado antes que a gente não se encontrou, do também, é uma possibilidade, né? Porque quando você fala besides, com S, ele dá essa ideia também de além disso, né? In addition to, né? Em adição, você vai adicionando as coisas. Então, dá essa ideia de também, né? Que é junto, tá? Junto. Então, quando a gente traduz literalmente, por exemplo, a gente tem essa dificuldade lá no The Brain, no início das 3 estrofes, isso não é única para a primeira nem para a segunda, são em todas, né? Esse verbo que está ali, a gente pode interpretar, eu acredito, né, como se fosse o próprio Brain que coloca, né? Por exemplo, put them side by side. Put poderia ser brain, né? Então, há essa confusão,
né? Ou não, ou tá falando no imperativo. Como a língua inglesa é uma língua que você não tem essa mudança do verbo, você não tem isso com clareza. É isso. Tá, eu vou falar um pouco mais sobre a forma, né, que a Emily escolhe, e eu vou apresentar aqui também, para você acompanhar os meus comentários. Né? O poema original no inglês, 3 estrofes com 4 versos cada uma, assim como da Aila também na tradução poética. Só que as rimas a Emily intercala no segundo e no quarto versos. Apenas, né? No primeiro e no terceiro, não. Como dá pra gente ver... Ai, que difícil isso. Side com beside, blue com do, e o último que é pound com sound. E para dar toda essa sonoridade, né, quando a gente lê, além dela usar outras figuras de linguagem relacionadas ao som, como a repetição de vogais, né, que é a assonância, the brain is wider than the sky, side by side, o som do I é bem repetitivo, beside, easy, contain. Então ela usa bastante coisas ligadas ao som, o que eu acho muito incrível, assim, que ela liga a ideia desses recursos do ritmo, né, da sonoridade, com o sentido que ela traz também quando ela fecha o poema falando sobre essa ideia que a diferença entre o cérebro e Deus, a nossa consciência humana e Deus, é como se fosse a diferença entre a sílaba e o som, se é que eles são diferentes, né, nossa consciência e Deus. E aí essa ligação com a sonoridade que ela constrói também, né. Na tradução poética, a Aila escolhe uma rima um pouco diferente, uma estrutura de rima um pouco diferente, mas que também tem uma sonoridade muito bonita, que eu imagino que foi isso que ela priorizou por manter, né? Não exatamente o mesmo local e a mesma posição das rimas no segundo e quarto versos, mas essa sonoridade que ela faz nos últimos 2 versos de cada estrofe. A Aila, né? Aquele o outro contém, fácil e é você também. Na segunda, aquele o outro absorve, como a esponja balde absorve. E a última não tem, na verdade, eu acho que eu anotei isso. Que aí também fica como, acho que o Noah que falou, o Gia também, de a gente não entender 100% a escolha, realmente, né, da Aila, que optou por fazer diferente aqui, que ela faz no segundo e no quarto versos. Na terceira estrofe. Peraí. O cérebro é do peso de Deus. Sopésios com precisão. E vão diferir-se ao caso como a sílaba do som. Ela faz precisão com som, diferente das 2 anteriores, mas apenas na terceira seguindo o que de fato a Emily tinha escrito, com relação à forma, unicamente. E aí, sobre o sentido geral, né, do poema, eu vou deixar até ele traduzido aqui. Oh, meu Deus. Gente, não sei mexer. Mas eu anotei aqui uns 3 pontos que eu achei interessante sobre o sentido geral desse poema, que o Noah até comentou algumas coisas, né? Mas eu achei muito bonito esses... Ela faz vários paralelismos, né, ao longo do poema, comparando o cérebro, que representa a consciência humana como um todo, não só o órgão cérebro ali, a esponjinha dentro da cabeça, mas a nossa consciência como seres humanos, individuais. E ela compara vai fazendo vários paralelos, o cérebro com o céu, o cérebro com o mar, o cérebro com o peso de Deus. E ela tem uma estrutura, deixa eu botar no inglês de novo, que ela vai seguindo mais ou menos a mesma coisa nas 3 estrofes. Esses paralelismos, né, no caso. The brain começa todos the brain. Is, tananã, then the tananã.
fazendo essa comparação, né, nas duas primeiras estrofes, pelo menos. Fazendo essa... Tem um nome isso, essa comparação de igualdade, eu acho, e não de, tipo... Calma, esse then... Ô, Jean, você sabe como é o nome disso? É só comparação. Eu sei que tem um nome, eu tô tentando lembrar, amiga. É de superioridade, né? Wider é mais, deeper é mais. Tá, você tá falando do wider? É, Isso é tipo, comparação. Then. Tá, de coisa comparativo. A gente tem o comparativo e o superlativo. Isso é comparativo. Então, ela segue essa mesma estrutura nas estrofes. E no segundo verso, falando, faça alguma coisa entre eles, aí faz esses paralelos do azul com azul, o lado a lado, a libra por libra, no pound for pound. Então, ela segue faz vários paralelos ao longo do poema, né? E aí, sempre fazendo essa ligação com a consciência humana e essa capacidade imaginativa quase ilimitada, assim, aproximando a gente bastante de Deus, como Noah tinha comentado, aproximando a humanidade bastante de Deus, né? O senso de humanidade com um senso de divindade, assim, porque o cérebro, o céu comporta o cérebro, né? Obviamente, a nossa cabeça é desse tamanho, o céu é enorme. Mas, ao mesmo tempo, o nosso cérebro também comporta o céu, a ideia de céu, o conceito de céu, pensar sobre o céu. Assim como Deus nos comporta enquanto humanos e tal, mas a nossa imaginação também comporta a ideia de Deus, o conceito de Deus, e, enfim. Então, ela faz essa aproximação, né? E aí, sobre a sílaba do som, essa comparação que ela faz na última estrofe, primeiro eu queria falar do sopésios, que a Ilha traduziu como sopésios, né? O heft them. E aí, o Jean ficou até nessa questão ontem, que heft tem essa ligação com pesar, né? Mas não só pesar. Aí ele ficou meio assim, querendo achar um termo em português, sem muita conclusão. E aí, o sopésios que a Ilha traduziu, que não é heft, seria literalmente pesar apenas, mas sopésios é algo como contrabalancear, colocar os dois numa balança para ver a diferença exata entre uma coisa e outra. Então, ela traz esse sentido, né, de fazer algo... A nossa imaginação é tão próxima de Deus que é uma coisa bem precisa para diferir, se for o caso de serem diferentes. E a sílaba do som, porque a gente faz letras, né, eu acho que se eu não fizesse, eu não teria essa ideia, mas eu fiquei pensando numa questão linguística também, da sílaba ser uma parte da fala, né, que compõe o todo, que é uma palavra falada, mas a palavra também é composta pelas sílabas. Então, essa ideia de que se realmente tiver uma diferença entre a consciência humana e a capacidade imaginativa que a gente tem para Deus, o Deus Supremo Todo-Poderoso, onisciente e divino, é uma diferença que, na verdade, não é 100% diferente, é só que a gente é parte de um todo, e Deus também nos compõe, assim como nós também compomos essa divindade geral, né? Como a sílaba é dentro do som, e o som dentro da sílaba e da palavra falada, enfim. E foi isso, sobre o sentido geral e a forma, né, que eu também tentei apontar aqui algumas coisas que a Emily optou por fazer. E aí os outros participantes do grupo, né, Letícia e a Suzane, elas estavam lá com a gente na hora, fizeram bastante comentários. Se tiverem alguma coisa a acrescentar aqui, eu não sei se eu falei muito, perdão, mas fiquem à vontade. Você coloca lá para mim, lá na tradução literal, né? Vocês estão me ouvindo? Tá bem baixo o som, amiga, para mim. Sim, tá baixo, Suzane. Oi, tá bom aqui agora? Melhorou. Agora tá bom. No caso, lá na tradução literal, o cérebro é mais amplo do que o céu. Lá na segunda estrofe já é o cérebro é mais profundo. E lá embaixo, o cérebro é apenas o peso. Esse profundo aqui, né, esse amplo aqui, quer dizer,
que expande, que é ainda mais, que se expande o cérebro, né? E é mais profundo, e lá na ilha está fundo. Ele está querendo mostrar a diferença de partes físicas, metafóricas do cérebro, né? Comparando com a enormidade de nosso mundo físico. E o cérebro é apenas o peso de Deus. Eu pesquisei ele e fala assim, né, que a autora foi criada em uma família calvinista e conhecia bem a Bíblia. Então ela provavelmente teria sabido que uma das palavras hebraicas do Antigo Testamento traduzidas como glória também significava peso, e ela estaria familiarizando com a segunda epístola aos Coríntios de Paulo, o Novo Testamento, no qual ela escreve esse peso que seria como o eterno glória de Deus. Esse daí, meus apontamentos. Eu lembrei de falar uma coisa sobre... Mas eu acho que o professor já tinha falado isso na semana passada. Que pouquíssimos poemas dela foram publicados em vida, né? E aí, esse, por exemplo, ela escreveu... Estava em algum dos manuscritos dela, que acharam depois que ela faleceu, mas ela escreveu em 1863, só foi publicada em 1900 e alguma coisa, 76, eu acho. Mas ela escreveu em 1863. E eu acho isso importante porque, como o Jean falou no início, ela faz várias inversões sintáticas, né, que eram bem esquisitas para uma época tão antiga. Até hoje eu acho bem esquisito, mas é bonito, né? E hoje a gente vê a beleza, mas naquela época eu acho muito interessante ela optar por escolher dessas formas. Amiga, tem uma outra questão também. Aquilo que eu comentei do for, que deixou a gente tão encabulado, o fato dele ser usado como conjunção não é algo tão comum da fala, da oralidade, é algo muito mais comum da literatura. Por isso que, na verdade, não é uma coisa assim que você vai bater o olho e você vai falar assim, é isso. Né? Você tem que ter um olhar dessa maneira de construção bastante literário e poético. É isso, pronto. Tá, a Letícia não quer falar alguma coisa? Letícia, participa aí, porque sua garganta tá ruim. Bom, ela se tinha você... comentado ontem na nossa reunião que ela estava com a garganta bastante... entendi. Se você quiser digitar alguma coisa, também fica à vontade, tá bom, Letícia? Que você queira acrescentar... Bom, de qualquer modo, assim, eu achei bem interessante, né, a escolha do poema, e também gostei das traduções que vocês fizeram, né, dos comentários, achei que o trabalho ficou muito bom. Eu não conhecia o poema, como eu falei, né, e gostei bastante. Acho que ele é, assim, como o Jean observou, né, ele é quebrado, né, assim, e esse é o estilo dela mesmo, né. Por exemplo, logo no primeiro verso, the brain, daí ela põe esse travessão aqui, separando o sujeito do verbo, né, que é uma coisa muito, muito estranha, né, the brain is wider than the sky. Não teria vírgula aí, né, não teria nenhum ponto aí, né. Depois, for, put them side by side, né, é bem estranho mesmo. Daí a Alessandra comentou a respeito das rimas na tradução, né?
que na tradução a última estrofe não mantém o mesmo esquema de rimas que a tradutora criou na primeira e na segunda estrofe, né? Mas, assim, levando em conta o estilo da Emily Dickinson, faz sentido que ela faça esse tipo de coisa. Porque a Emily Dickinson também cria umas rimas que não são perfeitas, como precisão e som, e também quebra um esquema que ela própria cria, né? Então, eu acho que a tradutora se deu a essa liberdade, né? Tá, deixa eu ler o comentário da Letícia. O que eu achei interessante mesmo foi a parte que a Lê comentou sobre a escolha do... esse é o travessão, né? Fica muito amplo o que se pode entender. É realmente muito profundo, mas, não, mas ao mesmo tempo sem nexo. Assim, é o vazio, né, que você vai completar com a sua interpretação, né? Mas achei bem interessante também os comentários de todos. Gostei. Se vocês puderem me mandar esse arquivo, eu agradeço. Tá bom? Sim. Tá. Mais alguém quer apresentar? Ninguém mais quer apresentar hoje? Parabéns. Pô, se a gente estivesse numa aula presencial, seria mais legal, né? Poderia bater palma e tal. Aliás, se quiser, pode bater palma, só que não tem muita graça bater palma virtual, né? O Noah tá passando mal, né, Noah? Bom, você pode ficar à vontade, Noah, se você quiser sair. E a Antônia mandou um arquivo de uma análise de um poema também. Eu li, né? Gostei também do trabalho da Antônia, né? Antônia, você quer comentar alguma coisa sobre o poema que você analisou? Também não está com a garganta boa. Bom, enfim, a Antônia escolheu um poema daqueles, eu acredito que eu já tinha selecionado lá. Ela fez uma análise bem interessante, né? Sim, mandou por e-mail. Você consultou algum outro trabalho, Antônio? Porque se você consultou, então é legal você me mandar a referência, tá bom? Porque, assim, tá muito bem feito, mas sempre que a gente consulta alguma outra fonte, é bom citar, tá bom? E os demais resolveram não fazer sobre a Emily Dickinson? Sim ou não? Bom, então eu vou considerar que não, né? Janaína, então você tem que me mandar, né? Ou apresentar aqui, né? Porque a gente está fazendo meio que o prazo desses trabalhos mais curtos, né? A Beatriz, eu estou vendo agora o e-mail, a Beatriz mandou, e eu não sei se ela fez sozinha ou não. Tá aqui, Beatriz, Adriele, Lucas e Miguel. Eu estou com... Tá, Janaína, então me manda o arquivo por escrito, né? Certo? Mas, assim, o mais rápido possível. Tudo bem?
Tá. Mais alguém? Ninguém? Bom, eu vou falar então, Luane. Luane, sim, pode. Quem é o seu grupo, Luane? Bianca e Leide. Tá bom, tudo bem. Podem mandar. Mas, assim, o mais rápido possível, porque o prazo era hoje, certo? Então, assim, até amanhã tudo bem, certo? Tá. Outra coisa também, na aula passada, né, pelas minhas contas, ficou faltando a presença para um aluno. Daí eu coloquei a lista lá no WhatsApp, né? Ninguém comentou, ou melhor, quem comentou já estava na lista, né? Eu não lembro agora quem foi que comentou, mas já estava na lista. Então, eu não sei se tinha alguém com dois dispositivos abertos, e daí, pelas contas, tinha alguém a mais, que quem comentou foi a Esther, né? Mas ela já estava na lista. Bom, mas se alguém sentir falta do seu nome na lista, fala, tá bom? Porque senão vai ficar com falta. Mas, claro, de alguma maneira que consiga comprovar que estava mesmo, né? E hoje já caíram algumas pessoas, além do Noah, mais alguém entrou e saiu ou não? Porque senão fica difícil registrar a frequência, né? Na medida do possível, eu vou tirando print, mas bom, depois eu faço lá a chamada, e caso tenha alguém que tenha entrado e caído, a pessoa que comente, né? O Henry James, eu vou mostrar aqui para vocês que eu postei agora, né? Um pouco antes da aula começar, e eu fiz isso mais ou menos de propósito, porque às vezes vocês se confundem quando eu posto muito antes, né? Achando que é para ler já o material, né? E bom, ó, tem assim, não se assustem, tá bom? O trabalho vai ser sobre este conto, né? Então, por isso que não precisa se assustar tanto, porque é só um conto, né? Então, esse conto aqui, né, que está numa coletânea organizada pelo Ítalo Calvino, o conto chama Os Amigos dos Amigos. Ele é relativamente longo, mas é um conto. Dá para ler, assim, eu acredito que em 1 hora, assim, no máximo, né? E a atividade está aqui, né? A atividade é uma pergunta a respeito do conto e que parte de uma definição de literatura fantástica do Todorov, né? Que é um teórico estruturalista búlgaro, né? E ele tem um livro chamado Introdução à Literatura Fantástica, né? Então, como é um conto e uma pergunta a respeito do conto, eu estou supondo que seja possível fazer para a semana que vem, né? Da mesma maneira, individualmente ou em grupos de no máximo 4 alunos, pode enviar o arquivo, né, por escrito, áudio ou vídeo, ou apresentar, né, no dia. Eu não escrevi que pode apresentar no dia, mas pode. Mas a questão é a seguinte: essa atividade, se não mandar antes, né,
não faz sentido mandar depois, porque eu vou corrigir no dia, comentando com vocês, certo? Então, prestem atenção nisso, que se não mandarem antes da aula, eu não vou aceitar depois, né? Lembrando também que as atividades estão valendo 1,5, né? Então não precisa fazer todas. Se tem que fazer por escrito, se for mandar, né? Se não, pode apresentar a resposta aqui no dia, tá bom? Aliás, eu vou reformular ali, porque pode só anotar o que pensou e no dia comentar aqui, certo? Então, eu vou trocar o arquivo para acrescentar isso que pode ser apresentado no dia. Então, ó, como que é a questão? Na introdução à literatura fantástica de Todorov, o teórico estruturalista apresenta a seguinte colocação: num mundo que é exatamente o nosso, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis. Ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação, e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são, ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós. Então, para Todorov, o fantástico é a hesitação entre essas duas possibilidades de interpretação, ou seja, a narrativa fantástica é aquela que mantém a dúvida quanto à natureza de um acontecimento extraordinário, se ele é de fato sobrenatural ou não, até o desfecho, né? Então, essa dúvida é mantida até o desfecho. Então, ou seja, é um mundo realista. Nesse mundo realista acontece algo aparentemente sobrenatural. Então, a narrativa fantástica vai girar em torno dessa dúvida. Aconteceu algo realmente sobrenatural ou não? Ou foi uma ilusão dos sentidos, ou efeito de algum tipo de substância, ou algum tipo de loucura do personagem, certo? Considerando isso, leia o artigo de Ricardo Lises, Os Discretos Dilemas da Burguesia, sobre Henry James. Esse artigo do Ricardo Lises é introdutório sobre o autor, né? Em seguida, discuta se o conto Os Amigos dos Amigos é ou não fantástico, justificando sua resposta. Em caso afirmativo, explique como os elementos narrativos, enredo, narrador, personagens, espaço, tempo, etc., ajudam para a produção do efeito fantástico. Caso contrário, diga qual o efeito produzido pelo conto e de que modo os elementos narrativos contribuem para isso, certo? Daí aqui tem as referências bibliográficas, né, o próprio conto, o artigo do Ricardo Lises. Eu coloquei um outro artigo do Marcelo Pen, que também é tradutor, né, e tem um link aqui, e o livro do Todorov. Então, aqui no... Opa, desculpa. Aqui no Google Classroom, tem o conto, o artigo do Ricardo, ó, depois o artigo do Marcelo Pen, certo? Que não, esse artigo não é necessário para se responder a questão. Aliás, do Ricardo Lises também não é necessário, mas ajuda a entender o autor, né, a importância do autor, as características gerais dele, né? E então ajuda a compreender por que de se estudar o Henry James, né? Por que de se selecionar o Henry James
dentre os vários autores possíveis. Daí aqui tem um romance que se chama A Volta do Parafuso, né? Então, esse romance, eu não vou exigir que vocês leiam para agora, mas é um romance bem interessante, né? Que é citado no... ele tem uma... A parte gráfica dele está meio esquisita aqui, mas é que eu encontrei em PDF no site Lê Livros, né? E geralmente a versão ela é boa, mesmo que tenha algum tipo de problema desse tipo, né? Mas esse romance, ele é um dos principais do Henry James, e ele também é um dos principais da literatura fantástica, né? E tem um filme que é uma espécie de adaptação do romance. É um filme bem interessante também, né? Que dá para encontrar no YouTube, né? Uma versão integral com legenda em português, né? O filme é bem interessante, né? É um filme bem legal. E aqui eu coloquei um vídeo no qual eu comento esse trabalho que eu nas aulas do ano passado, né? Que eu comento tudo isso aqui que eu tô... Na verdade, é meio repetitivo, mas quem tiver perdido pode entrar lá para, enfim, para ver, né? A única coisa que eu ainda não falei é a seguinte, que tem um outro material que vocês podem ver também, que é o ciclo da literatura norte-americana, né? Que está aqui nesse tópico... Deixa eu ver. História e História Literária dos Estados Unidos. Esse ciclo da literatura norte-americana tem os vários capítulos aqui, e o capítulo 8, se não me engano, vai falar sobre o Henry James e a Emily Dickinson, né? Então, isso serve também para quem vai fazer as resenhas, né? Lembrando que, por exemplo, se vocês ainda não decidiram qual vai ser... aqui, Emily Dickinson e Henry James, o capítulo 8 desse livro, o Ciclo da Literatura Norte-Americana, tá bom? Então, quem não tiver escolhido ainda o tema da resenha, ou até do seminário, caso queira, né? Pode, por exemplo, escolher A Volta do Parafuso, ou ainda A Volta do Parafuso e a adaptação cinematográfica, né? Certo? E até quem estiver sem tema de TCC pode ficar como sugestão, tá bom? Então, dito isso, né? Vocês conseguem, então, ler o conto e responder a questão para a próxima semana? Que eu estou fazendo assim para não acumular, né? Porque eu posso dar um prazo maior também. Só que daí vai ficar assim... para eu corrigir e comentar sem ter interação em aula síncrona, né? Mas se vocês preferirem, também pode ser, né? Então, basicamente, por hoje é isso, né? O que vocês preferem? Preferem que dê um tempo maior para entregar depois ou pode ser para a próxima semana? Podem votar aqui no chat se quiserem. Eu, particularmente, prefiro para a próxima semana para não ficar muita coisa acumulada. Uhum. Mas Janaína,
Tô pela maioria. Tá, então Janaína, Juan querem um prazo maior. Antônia para a próxima semana também. Então tá 2-2. 3-2 com a Letícia para a próxima semana. Os demais estão se abstendo? Flávio. Então, ó, Flávio e Sara, próxima semana. Francisco, próxima semana. O Jean se absteve. Então, alguém não votou? Bianca, próxima. Próxima é próxima semana, né, Bianca? Isso, tá. Então, eu acho que todo mundo já votou, né? Então fechou para a próxima semana. Certo? Ou alguém não votou? Acho que todo mundo votou. Ó, quem não votou, vote agora ou cale-se para sempre. Então tá, então ficou para a próxima semana. Certo? Então, ó, a gente está terminando mais cedo, dá para ler o conto agora, né? E qualquer coisa vocês me mandem pergunta durante a semana, né? E eu vou interromper a gravação então. Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora também pode, né? Se não, a gente se encontra na próxima semana aqui, né? E daí eu agradeço a participação, a presença de vocês.